Hoje não é só um podcast. Hoje não é só um bate-papo. Hoje é uma aula. Incrível, Hélio Deni. E aí, velho, como é que você tá? Tudo em paz? Tô bem, você? Tudo tranquilo, né? Obrigado pelo convite. Queria chamar de senhor, mas não posso. Não, o senhor não, porque dá aspecto de velho, né? Eu ainda não tô tão velho assim, né? Mas continua, é bonito. Top. Isso aí já ganhei o dia, então. Como é que você está? Tudo em paz, né? Tudo em tranquilo paz? ainda. Na luta do dia a dia. É. Eu sempre começo fazendo 3 perguntinhas aqui para as pessoas saber quem é o entrevistado do dia, né? Quem é Hélio Deni? Nasceu aonde? Qual é a comida predileta, aquela que você não abre mão? E qual é o time do coração? Então vamos lá. Hélio Deni, Viana Lago Filho, né? Nascido em Itabuna, mas não morou 100% do tempo em Itabuna. A gente, por conta do trabalho de meu pai, a gente teve que se ausentar um pouco, né? Sim. Então, morei em Salvador quando eu era gurizinho ainda. De Salvador eu fui para Rondônia, Longe. Ouro Preto do Oeste. Não tinha nem energia na época. Era grupo gerador. Passei 2 anos por lá. E de lá a gente foi para Belém, passou 3 anos lá em Belém. Em 83 a gente retornou para Itabuna, né? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E desde então a gente segue por lá, né? A gente voltou para Itabuna, se estabilizou e estabeleceu completamente por lá, né? Entendi. Comida preferida. Se eu pudesse, eu comia pizza todo dia, velho. Mas não pode porque os médicos não deixam a gente fazer essas Por besteiras isso que eu todas. não ouço eles. Nem ele é nutricionista. Mas sou muito fã de pizza, de massa, na verdade, né? Legal. Gosto pra caramba. E time de futebol, velho, nenhum, tá? Eu não gosto Não de existe futebol, isso, né? não Eu torço pro Brasil quando tá na final, se ele estiver jogando lá na Copa do Mundo. Se não, pode me chamar pro churrasco que eu vou, sem problema nenhum. Eu Mas acho, não vou que, assistir eu jogo, acho que você não. tá querendo esconder um Flamengo aí, Não. foi eliminado da Copa do Mundo de Futebol, aí tá meio com vergonha. Um Vasco que não tá muito bem das Pode. pernas. Meu filho é Flamengo e meu pai é vascaíno, né? Mas eu sou neutro no processo aí. Zero. Ainda tentei jogar bola um tempo aí, mas eu sou muito ruim. Eu decidi largar a carreira, né? Você falou uma coisa que me deixou bastante curioso. Você falou que seu pai, você precisou sair para Salvador, de Salvador para Rondônia. Seu pai trabalhava com o Meu quê? pai é funcionário público da CEPLAC, né? E aí, por conta de ascensão profissional, ele foi migrando. Entendi. Saiu do interior, que eu não lembro onde foi, depois para Itabuna, Salvador, Rondônia, Belém, depois voltou para Itabuna. Né? Tamuninha, veio. Não resistiu à terra. Na época Itabuna ainda era uma cidade próspera, né? Que bom. Tem voltado um pouco mais, né? Melhorou um pouquinho, Melhorou, mas né? não é tanta coisa assim, não. Me conta um pouco da sua infância, nessas idas e vindas, nessas idas e uma vinda, na verdade. Como é que era? Escola? Minha escola. Velho, até a 5ª série eu era excelente aluno, né? Alguma coisa mudou a partir da 6ª série em diante. Eu comecei a ficar mediano. Né? E eu costumava brincar em sala de aula. Às vezes eu fazia uma pergunta que era assim: quem gosta de estudar aqui, né? Aí um monte de aluno respondia levantava a mão dizendo mentira, lógico, né? Que gostava de estudar. E eu dizia que eu nunca gostei de estudar. Eu gosto de aprender. Né? Que é uma diferença muito grande. Sim. Você estuda para passar numa prova, você estuda para passar em alguma avaliação. Eu já vou começar a anotar aqui a aula. Mas aprendizado é para o resto da vida. Você não esquece. Sim. É como andar de bicicleta, é como aprender a nadar. Você não estuda como você anda, como você vai pedalar. Você não faz esse processo. Você tem um processo de aprendizado. Né? E o estudo em si, ele vai contribuir para o seu aprendizado. Então, eu posso até lhe afirmar aqui com 100% de certeza que eu aprendi muito mais enquanto professor do que enquanto aluno. Né? Entendi. Porque uma das minhas preocupações maiores era encontrar alguém na sala de aula que quisesse me derrubar fazendo perguntas que eu não soubesse fazer. Sempre tem sempre tem um elementozinho, um elementozinho querendo, né? Meio capcioso ali, querendo fazer colocar contra a parede. E então eu sempre me preparei muito para as aulas. Né? Quem foi meu aluno sabe que eu ia para a sala de aula só com um pincel e um apagador. Não usava nada além disso, né? Principalmente nas aulas de contabilidade. Nas outras que cabiam apresentações em PowerPoint, eu usava o PowerPoint, mas fora isso era só pincel e apagador. E minha aula fluía 100% sem enrolação. Né? Bom isso. Agora, por quê? Como é que o de um aluno bom, um bom aluno, um aluno mediano, por que escolher a área de professor? Por que lecionar? Então, velho, foi uma coisa que nunca passou na minha vida, né? Na minha cabeça, na verdade. Eu nunca pensei em ser Sua professor. Mãe, não. Eu tenho na família professores. Minha avó paterna era professora.
Minha tia, irmã de meu pai, que é minha madrinha, inclusive, falecida. Tanto minha avó quanto minha tia são falecidas já. Era professora também. Minha mãe fez magistério, mas não exerceu, né? E aconteceu de eu ser professor por acho que um destino, coincidência, alguma coisa assim. Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Eu trabalhava na Penalty, eu era coordenador de custos da Penalty Itajuípe. Sim. E passei pela frente da Microlins, né, num determinado dia. E eu estava meio insatisfeito com a função lá, com o desenvolvimento da carreira lá na Penalty. Sim. Aí tinha um papelzinho escrito: aceita-se currículo, no vidro, colado no vidro da Microlins. Aí eu disse: vou entregar meu currículo, então. Não sabia nem para que era, né? E nesse processo, no dia seguinte, eu preparei meu currículo, imprimi e entreguei lá na Microlins. Isso era uma terça-feira. Na quarta, o pessoal da Microlins me ligou, querendo saber se eu tinha condição de fazer a entrevista na quinta, né? Aí eu disse: não, tenho sim. Para que área? Para professor. Eu disse: então não quero não. Mas o seu currículo é o único que atende ao que a gente está precisando, que é dar aula de escrita fiscal. Aí eles conseguiram me convencer que eu fizesse essa aula teste, né? E eu escolhi o tema porque, como eu não era professor e não queria ser professor, então me deram a oportunidade de eu escolher o tema. Eu escolhi falar sobre o ICMS, e na época eu conhecia muito sobre esse processo. Sim. Preparei uma apresentação de uns 30 minutos, mais ou menos, que era o tempo limite da aula, e fui fazer essa aula teste lá. Então, na sala, para me avaliar, tinha os 2 sócios da Microlins, a coordenadora pedagógica e um outro professor que eu não lembro quem era. Tá? E eu dei minha aula, né? Quando chegou no final, um dos sócios me bombardeou de perguntas sobre ICMS, o que fazia, o que não fazia. Então, e eu fui respondendo, né? Aí, quando terminou as perguntas dele, ele virou para mim e disse o seguinte: enquanto conteúdo, você é muito bom. Sim. Enquanto professor, você é ruim demais, né? Sim. Didática zero, né? Aí eu disse: eu não sou professor, né? Nem quero ser. Aí ele virou e disse assim: mas a gente vai fazer um teste com você. Você vai começar a pegar uma turma agora de escrita fiscal. Sim. E logo em seguida você pega a turma de escrita de contabilidade, de escrita contábil. Aí eu disse: não, escrita contábil de jeito nenhum, porque o conhecimento que eu tenho de contabilidade foi o que eu estudei na UESC e não fui a fundo. Então, é muito pouca coisa que eu vou saber para dar aula. Entendi. Aí ele virou e disse: não se preocupe não, você tem 30 dias para aprender. Se vire. E aí ele foi se apresentar, né? Esse sócio que me bombardeou de pergunta, ele era auditor fiscal da Receita Federal, né? Então, todo aquele conhecimento que ele tinha, ele foi jogando para ali para cima para saber se eu me saía bem ou não. Sim. E, por sorte, eu me saí bem, né? Competência. E aí, nessa época, eu dominava bem esse tema, né? Sim. E aí eu comecei, né? A primeira turma, a segunda. A primeira turma, inclusive, tem uma coisa muito interessante, a turma de contabilidade, é que eu encerrei a turma sem fazer um balanço certo, né? Balanço contábil, porque eu também não sabia fazer. Então eu dei uma maquiadazinha ali e continuei estudando até que eu soubesse fazer realmente um balanço. A segunda turma já foi completa. E a partir desse momento eu fui gostando tanto da área contábil quanto da função de professor, né? Sim. Porque a Microlins, na época, ela tinha um conteúdo que era muito prático. Então, você colocava os livros que eram fornecidos para o aluno e o conteúdo programático dos módulos, eles eram 100% voltados para o mercado de trabalho. Então, a pessoa que realmente se dedicasse naqueles módulos ali, eles saíam pronto para trabalhar no mercado, né? Então, isso me atraiu muito na condição, porque você não vê isso nas faculdades. Uhum. Até hoje você não vê. Eu fui aluno da UESC e eu não saí pronto para o mercado. Então, e isso acontece em diversas faculdades. E essa sequência eu fui na Microlins enquanto professor de escrita fiscal e escrita contábil durante 2 anos e pouquinho. E aí eu disse: bom, agora já está na hora de eu fazer a migração para a faculdade, né? Eu quero dar aula agora em faculdade. E aí eu já estava concluindo a minha primeira pós-graduação e me senti já seguro para ir e tive a oportunidade de participar aqui da Microlins, da Faculdade Madre Thaís.
onde eu entrei como professor em 2006 e em 2009 eu assumi a coordenação do curso de administração, né? Quando você fez Mário Thaís, ela já era na Piedade ou já era Era na Piedade ainda. Comecei, eu peguei as duas primeiras turmas da Mário Thaís. Eu não fui seu aluno por quê? Não sei. Você entrou lá quando? Não, primeira turma da Então, faculdade foi de meu Mário Thaís. aluno. Porque a Mário Thaís, a primeira turma dela começou em 2005. Sim, Em 2006 eu estava lá dando aula. eu fui aluno, eu estava lá. Então foi meu aluno, com certeza. E, rapaz, como é que eu não lembro, então? Provavelmente você passou, né? Que se tivesse reprovado, você não... Se eu Porque tivesse realmente sido- eu não tenho como lembrar de todos. Assim, o mais impactante pra mim era uma matéria que eu gostava muito, que foi TGA, com Com o Newton Aranha. Aranha. Isso, né? gente boa no mundo. Agora você perguntou o nome de todos os outros. Eu lembro de Walter, acho que era Walter. Walter. Walter eu lembro porque a gente teve uma discussão na sala de aula. Walter era de Matemática. matemática financeira. Matemática, né? Gente boa no mundo também. É, a gente teve uma certa discussão lá, porque ele E tinha Marco Antônio, Marco Doido, pô, Sim. de filosofia. Para mim, em termos de professor, Marco Antônio eu acho que não tem igual aqui na região. Ele é doido. Né? Meu amigo, Quem tá dizendo é ele, viu? meu amigo de coração, mas não tem professor igual a ele, não. Eu vou tentar um convite com um papo com o Newton Aranha. Então, ele sempre foi muito Newton, a última incrível. vez que eu conversei com ele, ele tava meio fora da região, porque ele tava no negócio da Caixa Econômica, Sim, ele tava sim. viajando um pouquinho. A filha dele eu tenho uma aproximação, né? Arquiteta, né? Arquiteta, gente boa demais. Então daí, de um anúncio De um anúncio, eu de virei currículo, o professor. senhor virou professor. Exato. E aí resolveu agora ir para a sala de aula. De um curso para uma faculdade. O curso. Cada um tem a sua especificidade. Eu consegui falar a palavra, Alex. Não vou nem tentar de novo. Eu nem vou tentar falar de novo essa palavra. Uma vez na vida. É isso aí, gente. Quem quiser não entender, volta um pouquinho ao vídeo que vai entender o que eu falei. Essa palavra aí. É isso aí. Ó, tentei. Deu certo, professor. Com o professor as coisas dão certo. Se tornou uma paixão? Foi sim, velho. Eu me sentia muito realizado enquanto professor, por duas condições, né? Você tem dentro do estudo de perfil profissional, você tem algumas avaliações que a gente chama de fatores motivacionais, Sim. né? Então, cada um de nós tem 5 fatores motivacionais, que são a parte financeira, a parte de conhecimento, a parte de realização pessoal, a de reconhecimento social e a de estabilidade, né? Todos nós temos esses 5 fatores, só que eles se alternam mediante a cada fase da nossa vida, tá? E na época que eu comecei a ser professor, eu estava naquele processo de realização social. Porque o professor tinha um status social muito bom naquela época, né? É bem diferente de hoje. Principalmente um professor de faculdade. Então, aquilo me realizava enquanto profissional e atendia a minha necessidade de fator emocional de reconhecimento social. Perfeito. E me fez, naquele momento, eu também tinha um processo do fator de conhecimento, né? Ou seja, eu buscava conhecer muita coisa naquela época, principalmente nas áreas que eu atuava, que era a área contábil e a área tributária. Então, aquilo me dava uma segurança muito grande. Quando eu entrava em sala de aula, eu entrava tranquilo. Eu sou tímido, né? Essa é uma coisa que é bem complicada de o pessoal entender que eu sou tímido, mas eu sou. Né? Como mediador desse papo, eu não posso dizer que não acredito. Não posso aqui dar minha opinião nessa casa. Mas quando eu estava na sala de aula, eu ficava tranquilo, porque aquilo ali eu sabia que eu dominava. Eu não tinha medo de estar ali. Então, isso se tornou uma paixão. E eu lembro que nesse período eu tinha sede de turma, né? E aí fui pegando várias matérias, coisas que às vezes não tinham nada a ver comigo. Por exemplo, eu dei aula de segurança do trabalho, velho, uma coisa que eu acho chata pra caramba. É essencial numa empresa. Sim, importantíssimo. Mas eu acho chato você estudar e dar aula dessa área. E até isso eu peguei segurança do trabalho. Porque quanto mais coisa eu pudesse aprender naquele momento ali, para mim seria útil, né? Seria válido. Sim. E teve um momento em que eu dava aula de segunda a segunda. Né? Eu dava aula de segunda, terça, quarta, quinta e sexta na Mário Thaís, de 6h30 até 10 da noite. E sábado e domingo eu dava aula de pós-graduação.
né? Ou então, sábado e domingo eu dava aula no SESC Senat, alguma coisa assim. Eu sempre estava dando aula em algum lugar. Sim. E até 2006, deixa eu confirmar, 2006, se não me engano, até finalzinho de 2006, eu ainda tinha microlins. Então, eu estava atendendo aquele processo todo ali. Então, me satisfazia enquanto profissional. E o pessoal perguntava, você não cansa, não? Não, porque quando eu entrava em sala de aula, por mais cansado que eu tivesse, eu ficava novo, né? De novo, né? Sim. Novo de novo, né? Eu não sei, posso falar um pouquinho dessa experiência. Eu fui professor de informática com 16 anos, né, na época lá ainda do Windows 98, né? Eu não tinha nascido ainda, não. Não. Eu dei aula para Pedro Álvares Cabral nessa época. Provavelmente. Ensinava a usar o GPS. Eu que ajudei a Pedro Vaz de Caminha a redigir a carta para mandar para Portugal. Eu tava nessa época lá, com cada uma que eu... Eu não vou recontar isso não, gente, eu vou deixar. Sim. Mas enfim. E também professor de teologia, né? Então, essa questão de você poder compartilhar conhecimento é muito gratificante, né? As pessoas pensam, não é só a questão da autoridade do professor, mas a ideia de quando você olha ali, ver olhos sedentos, mentes abertas para querer aprender e saber que você tem aquela informação e poder compartilhar aquilo é muito gratificante. Eu confesso que, de certa forma, eu tenho um pouco de saudade de sala de aula. Não sei se voltaria para alguma coisa ainda, mas também me sinto muito realizado nessa parte que eu tenho aqui. Mas para mim é muito gratificante. Agora, só uma dúvida aqui, voltando um pouquinho antes. Por que escolheu a área contábil? Porque eu caí de paraquedas, né? Como é que... na época eu fazia o ESC ainda. Sim. E eu tive uma experiência profissional que para muita gente seria um sonho, né? Principalmente naquela época. E no meu caso até chegou a ser quase um sonho, que é ser bancário, né? E naquela época ser bancário você ganhava direitinho, Sim, né? Ganhava bem direitinho. Era outra coisa top de linha também. Eu lembro quando criança eu via apanhando no banco sacar dinheiro, Baneb, né? E aí a pessoa sacava, na minha cabeça aquele dinheiro era daquela pessoa que tava com aquele monte de dinheiro que dava pra passar dinheiro pra painho. Eu pensava, olha que massa. Eu fui funcionário do Banco Econômico, né? Sim. Que nem existe mais, né? Na verdade, o Banco Econômico ainda existe enquanto empresa, né? Só que ele trabalha nos bastidores aí. Ele ficou pra Caixa? Ou quem foi que Não, comprou? quem comprou ele foi o Bradesco. Houve uma sequência de mudanças, mas quem ficou no final foi o Bradesco, se não me engano. E aí o que acontece? O ambiente interno do banco naquela época não condizia com as minhas crenças, né, éticas e morais. Né? Inclusive, eu recebi uma proposta de ser gerente com quase 2 anos de curso de banco já. Eu recebi a proposta de ser gerente desde que eu me alinhasse e aliasse aos passos do gerente geral. Né? Ou seja, me chamou e fez assim, Hélio, a gente viu que você tem potencial para ser gerente aqui, né? A gente viu que você tem, além de curiosidade em aprender, você desenvolve o seu trabalho bem e tem um ponto muito bom que a gente vê, que você consegue se comunicar bem com todas as esferas, né? Sim. Né? Desde o pessoal da limpeza até a gerência, você consegue se comunicar muito bem. Então, dentro disso aí, a gente já está lhe oferecendo o cargo de gerente. Né? A única coisa que você precisa fazer é o que você ouvir, você trazer para a gente. Aí eu disse, ser dedo duro. Né? Aí ele disse, não é ser dedo duro. É participar para a gente aquilo que as pessoas comentam que é contrário ao nosso pensamento aqui. Eu disse, então, ser dedo duro. Né? E aquilo ali não é meu perfil. Né? Não era e não é até hoje meu perfil. E então, diante desse processo aí, eu criei a minha demissão, né? Porque eu não queria perder tudo que eu tinha lá já. Não era muita coisa, mas eu não queria perder. E aí, então, eu fiz com que o banco me demitisse. Desse processo, eu abri uma empresa em sociedade com um tio meu, a LV Vídeo e Laser Locadora. A gente locava fita de VHS, CD e fita de videogame. Mas a sociedade também não deu muito certo, inclusive gerando briga de família e tudo mais. E aí fui estagiar no antigo Messias. Né? Fui trabalhar no antigo Messias lá em Ferradas ainda, como estágio na parte administrativa.
E aí surgiu uma vaga da Nestlé. Eu participei dessa vaga na Nestlé. Aí eu entrei na parte da contabilidade, né? Entendi. O que é que aconteceu? Eu fiz todo o processo, foram quase 3 meses de prova, teste, entrevista, psicoteste, 500 coisas para responder, para fazer. E aí, no final, a entrevistadora me perguntou, aliás, a psicóloga me perguntou assim, você sabe o que é que faz no setor fiscal? Porque eu tava concorrendo para uma vaga do setor fiscal. Eu disse, claro que eu sei, né? Ela, o quê? Eu disse, fiscaliza. Óbvio. Olha o nome, né? Fiscal, você fiscaliza, né? Ela disse, não tem nada a ver com isso, né? Com tributos. Eu disse, eita, então eu não sei nada de tributos. Sim. Ela disse, e aí? Aceita o desafio? Eu disse, lógico que eu aceito. Né? A gente está aqui para aprender. Sempre gostou de desafios. Sempre, né? Uma das questões do fator de motivação, o de estabilidade nunca foi o meu caso, né? Sim. Essa parte de segurança e estabilidade nunca foi o meu caso, não. Sempre teve esse negócio de aventura, de desafio. E aí eu aceitei o cargo. E dentro dessa pergunta, inclusive, da psicóloga lá, ela fez uma outra pergunta, quanto é que eu queria ganhar, né? Ou que eu achava que eu ia ganhar. E acho 97 isso. Aí eu falei, eu quero ganhar R$2.500. Aí ela virou, R$2.500. Você não acha que é muito para você, não? Eu disse, não, achar que é muito, eu não acho, não. Mas você não acha que você não tem maturidade suficiente para ganhar R$2.500? Eu disse, bom, isso até pode ser, mas a gente desenvolve. Resposta. Né? A gente vai Perfeita. dando as respostas, Sim. né? E aí o que acontece? Eu fui para a Nestlé para trabalhar na área fiscal e dentro desse processo aí eu comecei a estudar a parte tributária, né? Que tem muita ligação com a contabilidade. E dentro desse processo, eu lembro que uma vez com a pessoa que estava diretamente ligada a mim, que era superior, assim, não era que era superior de chefia, né? Mas ele tinha um nível hierárquico mais alto que eu. Ele era sênior e eu era júnior. Sim. E aí ele chegou, eu perguntava sempre para as coisas para ele tinha uma certa restrição em me passar. Aí um dia ele se encheu o saco e disse assim, velho, você quer aprender? Eu disse, quero. Então toma isso aqui. A Secretaria da Fazenda do Estado tinha acabado de lançar o regulamento do ICMS, se não me engano, 6284/97, não tenho certeza se é esse número ainda não. E aí ela distribuiu um livro, um regulamento de bônus para aqueles grandes contribuintes. A Nestlé era um deles, né? Então, o livro era mais ou menos da altura dessa TV aqui. Não, era mais ou menos, mais alto um pouquinho do que a TV. Só que ele era fino. E tinha 900 e poucos artigos lá para você estudar, né? Aí ele falou, levou de leve para casa e estude. E eu levei para casa, né? Lógico que eu não estudei os 900 artigos, mas eu estudei os artigos que inseriam na nossa operação ali da Nestlé. E a partir daí eu comecei a gostar, porque você via brechas, né? E aí você conseguia fazer planejamento, não sei o quê. Eu comecei a achar muito interessante essa área. E aí, de um determinado momento para frente, chegou a pênalti. A pênalti precisava de uma pessoa para a área tributária. E a Pênalti Brasil trouxe a controladoria Pênalti para aqui, para Itabuna, né? Então, hoje, onde é a fábrica de bolas lá em Itabuna, tinha um primeiro piso que era da controladoria. Sim. E ela estava contratando pessoas que tivessem conhecimento na área e estivessem dispostas a desenvolver todo o processo da Pênalti, que era muita coisa, né? E eu me candidatei e passei, né, em todo o processo. Foi mais ou menos uns 2 meses também. E aí tem uma coisa interessante que, assim, eu saí da Nestlé para a Pênalti ganhando menos. Por quê? Porque eu visava crescimento profissional, conhecimento. Porque na Nestlé era muito engessado o processo. A Nestlé sempre foi muito certinha. Então, se 1 mais 1 é igual a 2, na Nestlé não alterava de jeito nenhum. A Pênalti, você dizer 1 mais 1 pode dar 3, então vamos fazer. Bora ver o que vai dar aqui. Ver o que é que vai dar. É literalmente um pênalti. Vamos chutar para ver o que é que se vai fazer ou se não faz. Exatamente esse processo. E aí o que aconteceu? Uma semana antes a Nestlé tinha uns benefícios que eram muito legais, além do plano de saúde, odontológico, auxílio farmácia. Para quem ia se tornar pai ou mãe, funcionários, né, eles tinham auxílio lactente. Durante 1 ano, a Nestlé daria
todo aquele suporte de alimentação para a Que criança, legal. né? E uma semana antes do meu filho nascer, eu pedi demissão. Eita! Como é que sua mulher a mãe do seu filho fica? Não, minha mãe, meu pai, minha esposa, todo mundo disse que eu estava fazendo uma besteira, mas para mim aquilo era o certo a Sim. fazer, né? E aí Entendi. fui. Só que eu me quebrei todo, né? Porque a gente ficou sem plano de saúde naquele momento. Foi ganhar menos. Fui ganhar menos e minha esposa não teve leite, então eu tive que sobrar no NAM. Meu filho comia que era uma beleza, meu filho. Meu filho era uma lata de NAM a cada 2 dias, e fora todo o restante aí, né? Então foi uma fase complicada, mas muito legal. Porque na Penalty eu consegui desenvolver muito mais essa questão tributária e contábil, né? Então isso me deu um suporte muito bom para trabalhar nessa área. E aí o gosto pela contabilidade veio daí. Só que, só fazendo uma ressalva, Sim. eu dava aula de contabilidade, mas eu não era formado em contabilidade. Minha formação em contabilidade real, a bacharelado em contabilidade real, tem 2 anos só, tá? Que legal. Mas eu fazia consultoria contábil, dava treinamento contábil, dava aula de contabilidade, mas eu era somente administrador. Que legal, que legal. Boa situação, porque às vezes a gente já imagina essa área contábil, você está aí desde de sempre, livros e mais livros, e muda constantemente, né? Sim. As regras estão mudando. É uma área que a pessoa precisa gostar de estudar Sim. e gostar de estar atualizada. Só uma dúvida aqui, e não quero pegar. Nessa parte do IOF, que agora está aí essa discussão nacional agora aí, né? Sim. O governo vai para o STF, não vai, a Câmara, o Senado muda a regra, não muda, não aceita, não aceita. Também entra na parte contábil. Entra, sim, E com precisa certeza. estar, quem está nessa área, precisa estar atento Tá. a essas mudanças políticas também. É uma coisa interessante sobre o IOF que a gente está vendo aí, é o seguinte, é que muita gente está achando que o IOF é um tributo que, teoricamente, vai prejudicar os ricos, né? Mas não é verdade não, prejudica todo mundo, tá? Em todas as operações que você imaginar que envolve finança, o IOF está aí para lhe dar uma cutucada. Ó, tô aqui, viu? Porque o IOF é imposto Sobre operações financeiras. Então, Então, todo se você usa cartão de crédito parcelado, embutido ali tem o IOF. Se você usa o cheque especial, tem o IOF. Se você vai fazer um financiamento, seja de carro, casa ou alguma outra coisa, tem o IOF. Então, isso não diz respeito aos mais ricos do país, é para a população toda. E dentro da área tributária, a gente tem os tributos diretos e indiretos, e as duas classificações de tributos diretos e indiretos, elas vão diretamente para o consumidor final, não tem como a gente fugir disso. Então, está na formação do preço. Entendi. De um professor que não queria dar aula, falar de microlins aqui, Sim. né? Que foi lá, colocou um currículo sem saber exatamente qual era o cargo, que de certa forma foi forçado, vamos dizer assim, não, você vai dar aula, te dá 30 dias para você se virar, se vire que você vai ter que dar essa aula, e para hoje ser o gestor da microlins. Como foi isso? Outro ponto interessante, né? Em 2006, eu acho que foi 2006, o início de 2007, eu saí da Microlins. Eu era somente um professor. E o professor na Microlins, ele normalmente, naquela época, era contratado só como prestador de serviço horista. Então, você ganhava por hora aula. Tá? Mas eu sempre gostei do modelo Microlins, né? Principalmente porque, na época, 2003, a Microlins de Itabuna chegou em Itabuna em 2003, ela tinha... A Microlins era a sensação do mercado, né? E era pioneira no processo de curso profissionalizante. Sim. E eu achava aquilo muito legal, porque a escola só andava lotada. Eu via que os sócios, na época, ganhavam dinheiro, né, com a operação Microlins. E aquilo sempre despertou interesse em mim. Porque eu comecei a gostar da área de educação, né? A minha didática em sala de aula, tanto de profissionalizante quanto tanto na graduação quanto na pós-graduação, ela foi herdada da Microlins, porque eu levava para a sala de aula somente coisas práticas. Aquilo que o meu aluno iria utilizar no mercado de trabalho de fato, se estivesse trabalhando em uma empresa ou empreendendo, né? Independente da formatação profissional dele. Mas ele iria utilizar aquilo ali como forma prática dentro do mercado, tá? E eu tenho um amigo que
que a gente sempre trabalhou junto. A gente trabalhou junto na Nestlé, trabalhou junto na Penalty. Hoje ele tem a empresa dele, eu tenho a minha. Volta e meia a gente faz parceria e trabalha junto de novo. E a gente sempre pensou em abrir um curso profissionalizante, né? Porque eu via a formatação da Microlins e a gente pensava assim, não, vamos tentar fazer. Mas isso ficou sempre no planejamento, não foi adiante. E aí um dia eu tava dando aula na Facisa, lá em Itamaraju. E eu voltei da Facisa e precisei passar no shopping. Se você quiser, assim, se você estiver em Itabuna e disser assim, eu não quero encontrar Hélio, pode ir no shopping, que senão não encontra, né? Eu não gosto muito, não. A não ser que seja uma coisa essencial. Mas a gente diria, né? só vai para Itabuna, pro shopping e para Cinquentenário. São duas opções. A Cinquentenário você ainda pode me ver batendo perna de vez em quando. Raramente, mas pode me ver, né? E eu tive que passar no shopping porque eu ia ter uma reunião lá no shopping, né? Pra gente fazer um trabalho lá. Aí quando eu tô saindo, eu encontro o sócio da Microlins, o que fez toda a arguição, né? Sim. A gente bateu um papo, foi um cara gente boa no mundo, né? Eu gosto muito dele. E aí ele virou pra mim e disse assim, Hélio, quer comprar a minha parte? Aí eu disse, para querer eu quero, eu só não tenho dinheiro. Aí eu disse, não, isso aí a gente negocia. E aí, na verdade, ele queria vender 3 escolas em Salvador. Aí eu disse, me apresenta os DREs, balanço das escolas, que eu vou analisar se vale a pena eu ir ou não, eu investir esse valor ou não. Ele me apresentou e aí, quando eu fiz toda a análise dos números, eu disse, não, para mim não vale a pena, porque tinha que ter deslocamento para Salvador, tinha que alugar uma casa lá, ficar 15 dias em Salvador, 15 dias aqui. Minha família está aqui, né? E o ganho que eu ia ter não valeria a pena. Não compensaria. Né? Aí eu falei para ele que não tinha interesse, né? Aí, pronto, morreu o assunto, passou um tempo, ele vai e me liga. Hélio, vamos negociar de novo? Eu disse, não quero não, Salvador não quero não. Ele disse, não, agora eu quero vender Itabuna e Jequié. Aí eu disse, então pronto, vamos, me dá todo o relatório aí que eu vou fazer a análise. E aí, os números já eram interessantes, né? Bem interessantes, inclusive. A gente negociou e eu comprei. Aí ele saiu da empresa e ele vendeu 50% das cotas dele para mim e 50% para o sócio que já era sócio dele. Uhum. E aí isso foi em 2016. Eu não comprei Jequié, só comprei Itabuna. Sim. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. E quando chegou em 2021, eu comprei o resto dos 50%. Na verdade, eu tinha 40% da participação da Microlins. Uhum. E em 2021 eu comprei os outros 60%. Né? E aí vem de novo uma fala interessante. Esse amigo meu que eu falei que a gente trabalhou junto na Penalty, junto na Nestlé, que a gente faz trabalhos paralelos aí. Sim. Eu fiz a consulta para ele, né? Liguei para ele, contei a história, ele virou e disse, mas rapaz, você tem certeza que você vai comprar só 40%? Você sabe que você não tem poder de gerenciamento, né? de decisão, porque você está com uma cota menor. Eu disse, sei. E mesmo assim você vai querer? Eu disse, depois eu compro 60%. Você já estava visando... Depois eu compro os 60%. E quando eu comprei, quando eu paguei os 60%, quando eu fechei o negócio, na verdade, dos 60%, eu liguei para ele. Você lembra que eu falei? Eu disse, lembro. Pronto, acabei de comprar. Agora, como foi esse desafio? Porque até então você vem trabalhando como CLT de várias empresas, né? Trabalhando, dando aula, mesmo que sendo um contrato por hora. Decidi empreender. Na verdade, eu já empreendo há muito tempo, tá? Sim. Se você for analisar, eu já tenho um processo de empreendedorismo aí desde guri. Né? Eu já vendi Juju, né? Fazia Juju geladinho para algumas pessoas, chup-chup em outros lugares, né? Que Juju é mais lá, Itabuna tem esse Juju. Então eu fazia isso lá em casa e botava para vender, né? Uhum. Isso eu devia ter o quê? Uns 12 anos, mais ou menos. Nunca deu dinheiro, mas pelo menos eu estava ali tentando fazer, né? Tô organizando alguma coisa para meus filhos para isso, inclusive. E aí vieram outras situações, né? Que, por exemplo, uma vez meu pai comprou uma sorveteria aqui em Ilhéus. E aí a gente vinha de Itabuna para Ilhéus, para aqui. E ele teve uma época da CEPLAC que o governo afastou, eu não lembro o nome que foi, não. Mas, assim, muita gente ficou em casa recebendo dinheiro sem ir trabalhar. Eu não lembro o processo que foi. Meu pai ficou agoniado, porque meu pai não gosta de ficar quieto. E aí ele foi e comprou a sorveteria para ter atividade, né? Só que chegou uma época que a CEPLAC chamou de volta toda essa galera, ou parte dessa galera que estava em casa
Acho que, se não me engano, tá em disponibilidade. É um negócio desse. Acho que era isso. E aí depois ele voltou a trabalhar na CEPLAC. E nesse processo eu devia ter, eu acho que uns 15, 16 anos, mais ou menos. Aí meu pai falou assim, a partir de hoje você assume a sorveteria. Então, a gente levou a sorveteria lá para Itabuna. Funcionava no fundo lá de casa, num galpãozinho. A gente fabricava o picolé. Inicialmente, a gente tinha uma pessoa que fazia a fabricação do picolé. E a galera passava aí com os carrinhos para vender. Sim. E depois eu aprendi a fazer o picolé, então eu mesmo fazia. Que E legal. a galera fazia. E aí a gente entregava nos carrinhos e os carrinhos saíam para vender. Só que aí fechou, não lembro se foi porque já estava cansado ou se porque começou a não dar dinheiro. Não sei, que a gente fechou. Eu comecei a ser CLT, e foi com 18 anos eu entrei no banco, já CLT, como diz a galera, fichado, né? Sim. Mas eu sempre tive esse lado paralelo. Em 95 eu abri a sociedade com o meu tio, que foi a locadora. Sim. Em 2001 eu abri um posto de lavagem, que eu sempre gostei de lavar carro. Até hoje, quem lava os carros lá de carro sou eu. Não, o meu não era um lava-jato, é uma diferença. Sim. O lava-jato, você tem a ideia de que é um negócio mais rápido e tal, né? O meu não, o meu era um posto de lavagem. O que a galera chama hoje de estética automobilística ou automotiva, o meu já era mais ou menos isso. Então, eu fiquei de 2001 a 2004 com esse posto de lavagem, era Central Posto de Lavagem. E aí depois eu dei uma parada, porque aí já veio sala de aula, já veio as empresas, mas como CLT especificamente de empresa, a minha última foi em 2007, que foi a Joanes aqui em Ilhéus. A Joanes Industrial, que hoje, se não me engano, é a Olan. Em 2007 eu resolvi parar de ser funcionário de empresas, e ser só professor e consultor. Foi quando eu abri a HDEF. A HDEF Consultoria. O que significa HDEF? Vamos começar por esse nome aqui, né? HDEF. HDEF é um nome que é forte, Sim. né? Bonito, uma coisa linda, né? HDEF. Foi desenvolvido todo. Isso. Foi desenvolvido todo. Eu paguei dinheiro pra caramba pra fazer isso aqui, velho, né? Mas na verdade, HDEF significa o seguinte: quando você escreve H, se você separa, né? O H, deixa o D mudo e o F, você vai ter HDF. Hélio, Dene, Filho. Então, aqui eu botei, escrevi a letra H, deixei o D mudo e escrevi a letra F, HDF. Entendi. Aí tem uma passagem muito legal da gente fazendo uma reunião lá em Itabuna. Eu prestava serviço para o Grupo Chaves, com o Suelen Nilson Chaves. E a gente ia ter uma reunião com o pessoal da... Como era o nome? Max Atacadão, que onde hoje funciona o Mineirão. Sim. Os caras vieram aqui, fizeram estudo demográfico e tudo mais. Macro. Isso, macro. E aí a gente estava lá conversando e tal. E antes de começar a reunião, o senhor Nilson estava falando do nome da empresa, né? Rapaz, eu gostei desse nome forte, nome que tem presença, não sei o quê, tá. E Everson, que é o meu sócio indireto, né? O que eu falei que a gente trabalhou junto, Nestlé, Penalty, e faz trabalhos paralelos. Aí ele virou e disse: Olha, Nilson, você sabe o que significa HDF? Aí o senhor Nilson, não. Aí Everson contou a história, né? Aí na mesma hora ele olhou pra mim e disse: Rapaz, que merda de nome, viu? Aí eu disse: Você acabou de dizer que era um nome forte? Mas eu não sabia o que significava, não. Não, eu gostei, achei bem criativo. Eu achei bem... tipo assim, quando eu ouvi pela primeira vez, gente, o que significa isso, né? A gente conversou aqui um pouco antes do bate-papo, você falou, não, na hora eu te digo. Então, eu fiz, opa, tem coisa interessante, de fato, interessante. E criativo. Na época eu paguei para fazer identidade visual, fazer logo, tudo mais, então... Dentro da logo tem o HDF também. Isso eu percebi, tá bem legal, bem bacana. Vamos lá, desafio. Hoje, Microlins, HDF, professor ainda? Não, cansei de sala de aula. Cansou de sala de aula? Hoje não... Assim, no meu perfil de professor não se encaixa no modelo de educação que a gente tem, pelo menos aqui na Bahia, né?
Então, eu não consigo mais ser professor, porque eu quero, como eu falei no instante, que o meu aluno saia da sala de aula sabendo aplicar aquele conteúdo teórico na prática dentro de uma empresa. E as áreas que eu trabalho, que eu sempre dei aula, principalmente administração financeira, gestão tributária, custos, contabilidade gerencial, contabilidade geral, são coisas que envolvem números e interpretações, análises e interpretações. Sim. E hoje os alunos não conseguem fazer esse processo, né? Uma das minhas últimas experiências em sala de aula foi no IF Baiano de Uruçuca. Eu tive lá duas situações, uma situação bem interessante. Eu era professor do curso tecnólogo de gestão de turismo e eu tinha uma aluna que veio da escola pública, onde ela fez todo o ensino médio sem ter uma aula de matemática e o boletim dela era 9. Né? E aí o que acontece? Dentro de uma sala de aula, a gente vai fazer atividades práticas para que as pessoas entendam o que é que aquela teoria tem, como é que ela funciona dentro de uma empresa. E eu lembro que eu coloquei no quadro uma questão para ser resolvida ali. E aí eu botei um hotel tal, faturou R$1 milhão no ano. E a menina ficou viajando assim no quadro, ela ficava olhando assim no quadro. Minha letra é feia, né? Aí eu perguntei assim, a letra está tão feia que você não está conseguindo identificar? Ela disse, não, professor, é que eu não sei que número é esse. Eu disse, como assim? Eu não sei se é 10, se é 100 ou se é 1000. Ele disse, não é nenhum dos três. E aí eu chamei a coordenadora, a sala de aula que eu estava era muito próxima à coordenação do curso, eu chamei a coordenadora e a coordenadora foi lá, eu pedi para ela explicar. Aí a minha aluna falou, professora, eu não sei que número é esse. Então, assim, hoje você entrar numa sala de aula em que você tem que ter limitações para baixo para que o aluno seja aprovado, para mim não vale a pena. Eu não vou estar exercendo a função de professor, né? Eu acho que o aprendizado ele é essencial e ele precisa ser colocado na prática, que não adianta eu ter conhecimento sem colocar isso na prática. Se fosse para a gente falar só a teoria de quanto é 2 mais 2, eu ia botar um textozinho, 2 mais 2 é igual a 4. Entendi. Né? Mas como é que eu vou colocar isso na prática? Você quer dizer que a educação hoje ela está bem... Eu não vou nem dizer limitada. Ela está, como posso dizer, prejudicada mesmo? Muito prejudicada, muito. Né? E a gente vê isso em todas as esferas, tá? Não é só nos ensinos fundamentais, médio, mas a gente vê na graduação, a gente vê na pós-graduação, a gente vê no profissionalizante. Eu tive uma aluna na Microlins, eu não dou aula na Microlins, né? Mas eu tive que substituir um professor porque ele pediu para sair e estava em cima da hora para a gente ter tempo de contratar. Eu fui lá e fui dar aula de operador de caixa. E, bem simples a operação. O conteúdo programático de operador de caixas era muito simples. Era você falar sobre as operações básicas de matemática, falar um pouquinho sobre percentual e a prática da operação do sistema, da rotina do dia a dia do operador de caixa, realmente, né? E quando eu entrei na parte de percentual, eu usei regra de 3, né? Coisa que para mim era muito básica. Sim. E que resolve quase que 90% das questões de matemática. Né? E aí a menina virou para mim e disse assim, professor, o senhor está querendo fazer eu desgostar da matemática. Eu disse, como, rapaz? O que é que eu estou fazendo? Me fala logo aí que eu paro, né? Porque eu não quero que você desgoste da matemática, né? Um homem de exatas. Ela virou e disse, você inventou esse negócio de regra de 3. Eu disse, filha, não fui eu, não. Eu não tive essa capacidade, não. Né? A regra de 3 eu estudei quando eu estava na 5ª série ainda, né? Então, não fui eu, infelizmente, não fui eu que inventei isso. E aí eu fui pesquisar em algumas grades do ensino fundamental e médio, hoje não existe mais. Da escola pública. Escola pública, né? A privada ainda se mantém, de certa forma, com uma certa exigência e... Você tem uma qualidade melhor. Né? Você tem uma qualidade melhor, isso não resta dúvida. Mas ainda assim está sendo nivelado por baixo. Eu estou falando isso aqui na nossa região, tá? Que é onde eu posso afirmar. Sim, né? sim. Mesmo assim, ainda está sendo nivelado por baixo. Eu sempre... Assim, eu tinha 2 grandes sonhos na vida. Um era ser caminhoneiro, o outro era ser pai. E minha mãe me chamou e fez, filho, se você for caminhoneiro, você vai ser um pai ausente.
E eu falei, então, quero ser um pai presente. E uma das coisas que eu coloquei dentro desse sonho meu de ser pai é buscar ao máximo manter meus filhos em uma escola particular. Eu venho de escola particular durante muito tempo, estudei até a oitava série de escola particular. E aí, quando eu estava fazendo, na época, o segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano, eu já estava nessa fase de estagiar sendo professor de informática. E aí eu não conseguia conciliar muito com a escola particular, eu não ia dar conta. E eu já estava apaixonado por chegar na sala de aula, dar aula, essa coisa toda de informática. E aí eu lembro que eu fui para a escola pública. Né? E a diferença é gigante. Absurda. Gigante, absurda, sabe? De tudo. Então, vão criticar essa parte, e a fala é minha, e eu volto a dizer que fala minha, tá? Tenho irmãs, tem uma irmã que é neuropsicopedagoga do município, da escola pública. Respeito, acho que todo e qualquer conhecimento, sendo que vai gerar uma produção, ele é válido, mas não há uma comparação de qualidade aqui. A escola particular, ela ainda está muito à frente da escola pública. Sim. Eu falo isso pelos meus filhos, né, que vêm da escola, e eu vou fazer o comercial aqui logo também, depois eu mando lá a cobrança desse comercial, né? Colégio São Jorge, né? Meus filhos estudam no Colégio São Jorge, que é um dos melhores aqui de Ilhéus. E eu vejo isso pela cobrança de que pela seriedade que pelos livros, pelo ensino, sabe? Eu acho isso fantástico. E aí eu comparo com algumas outras pessoas da mesma idade que meus filhos que estudam em escola pública, que eu falo que, gente, assim, tipo, no papo deles ali, um papo normal de adolescente, meu filho com 13 anos aqui, um papo normal, você percebe a diferença do linguajar da coisa, né? Da instrução, do conhecimento, isso é fantástico. E Oxalá, né? E não estou falando do Oxalá baiano não, tá? Oxalá é quem dera, já bem claro isso, né? Que um dia e que muito em breve as escolas públicas cheguem a melhorar, porque infelizmente agora se criou a ideia do não pode reprovar, né? Isso. E agora é lei, inclusive, é lei, né? É lei. Você não pode reprovar o aluno, não é justo, inclusive o governador da Bahia esse dia citou algo sobre isso, né? Que ele não acha justo alguém estudar o ano todo e chegar no final do ano, perder em matemática, perder em uma matéria e ter que no ano seguinte estudar tudo de novo por causa daquela matéria. Não é justo trazer para o mercado de trabalho, para as escolas técnicas, pessoas desse tipo. E aí nós, como empreendedores, agora pegando todo esse levantamento de bandeira, tudo isso aqui, toda essa sopa de letrinhas, nós, como empreendedores, sofremos com isso até na hora da contratação. Você consegue perceber isso? Com certeza. Porque se você, como professor, percebeu isso na sala de aula, imagina isso no mercado de trabalho. Você falou um ponto interessante aí, né? Eu participei de uma reunião pedagógica, na época que eu era professor ainda, lá no IF Baiano, inclusive. E eu pontuei algumas situações que, para mim, não deveriam acontecer dentro do processo, né? E 2 pontos foram que me colocaram para fazer uma aula inaugural, para que eu organizasse a aula inaugural, né? Me botaram na comissão de aula inaugural, Sim. Alguma coisa assim. E eu era professor do curso de gestão de turismo e dava aula também em um outro curso, agora que eu não estou lembrado o nome. Daqui a pouco eu tento lembrar. Onde eu falava sobre empreendedorismo. Eu dava aula de empreendedorismo. E aí o que acontece? O tema que eu sugeri que fosse alguma coisa relacionada a empreendedorismo, né? E aí disseram que não, porque aquilo ali era muito capitalista. O tema empreendedorismo era muito capitalista, né? E que a gente não deveria utilizar essa formatação. E aí, nessa mesma discussão, aí foi falado de uma outra situação, e aí eu perguntei qual o papel da gente aqui dentro dessa instituição, né? Sim. Para que serve a instituição de ensino superior, então, se não é para colocar a pessoa dentro do mercado de trabalho? Né? Porque o que a gente está fazendo em sala de aula não coloca. Aí houve uma discussão muito grande, né? E aí eu perguntei para alguns professores que defendiam que o que a gente estava fazendo era certo. Perguntei para eles o seguinte: dentro da sua sala de aula, se você tivesse uma empresa, quantos alunos você contrataria da sua sala de aula? Nenhum. Eu disse, se a gente não tem na nossa sala de aula um aluno que a gente possa dizer assim, esse eu posso indicar para ser contratado, ou esse eu contrato para minha empresa, o nosso papel aqui está sendo falho.
Porque a gente não está falando de ensino fundamental e médio. A gente está falando de ensino superior. O curso tecnólogo é superior. Sim. Uma graduação é superior. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali, elas têm que estar sendo preparadas para o mercado de trabalho. E se a gente não está fazendo esse papel enquanto professor, porque a legislação não nos deixa fazer, porque a instituição não nos deixa fazer, nosso papel está sendo falho. E isso foi uma das coisas que me levou a sair de sala de aula. Entendi. Né? Eu me permita fazer só um OBS aqui. Não só o aluno do superior tem que ser preparado para o mercado, mas vamos pegar cada fundamental mesmo. Sim. Né? Porque se você chegar lá no superior sem esse preparo aqui, você vai pegar um aluno que não sabe o que é 1 milhão. Exatamente. Né? Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu acho que deveria ser obrigatório na grade curricular gestão, administração financeira e empreendedorismo desde o ensino fundamental. Perfeito. Né? Eu conversei recente eu falo ano passado, com uma pessoa muito, muito querida, e ele é voltado da UESC, né? É um dos coordenadores lá do curso de comunicação social. E eu falei, na minha época de ginásio, eu tinha uma matéria, acho que na 5ª série, que era técnicas comerciais. E tinha técnicas comerciais, técnicas bancárias. Tinha tudo isso. E aí você sabe o que foi que eu vi? Isso é um absurdo uma matéria dessa, porque uma matéria que foi criada no tempo da ditadura. Aí eu fiz, Porque as pessoas, infelizmente, associam conhecimento com o governo. Porque o governo tal... Porque na época da ditadura foi criada a ideia de se cantar o hino nacional. Né? Eu cantava o hino nacional, eu amava chegar na segunda-feira e hastear a bandeira. Né? Num sol quente ali, 1h da tarde, vai pra quadra e hastear a bandeira. E como eu era um aluno muito quieto, me colocava para hastear a bandeira. Na introdução do hino, a bandeira já estava lá em cima. Eu já aqui, vrapt, o professor ficava pirado, mas ele não podia naquele momento interromper, porque é um crime, inclusive, né? Exato. Eu aprendi, inclusive, que há uma lei que você não pode bater palma depois do nacional. Não pode. Só que as pessoas hoje não têm esse conhecimento. As pessoas não sabem nem cantar hoje, imagina não isso sabe. E aí eu ouvi uma piada esses dias, assim, que o Brasil é um país de fofoqueiro, porque já no começo do hino já diz, né? Porque ouviram no Ipiranga as margens para você. Ouviram, ninguém estava lá, ouviram. Então já começa no próprio nacional uma fofoca. Enfim... Mas conhecimento, ele precisa ser válido e validado o tempo todo. Com certeza. Se você se aquilo que eu aprendi na 5ª série, que é válido até hoje, não vier sendo validado, em algum momento eu preciso atualizar. E eu vejo uma geração, professor, muito, muito desatenta. Muito hoje, e agora então com a IA, né? Sim. A inteligência artificial, as pessoas estão com uma inteligência pessoal mais artificial ainda. Não sei se você viu, mas saiu uma matéria, não sei se foi final do ano passado ou início desse ano, mas que pela primeira vez na história da humanidade, os filhos que estão nascendo são menos inteligentes do que os pais. Né? E a associação disso é exatamente por conta da facilidade de acesso de comunicação ao smartphone, às redes sociais, porque... Hoje, um texto de 5 linhas no WhatsApp é quase um livro, né? Sim, né? Um áudio de 30 segundos virou um podcast. Exatamente, né? Então, assim, é uma geração que ela é muito imediatista, ela é muito superficial, embora tenha todo um universo de pesquisa de base, porque antigamente quando a gente fazia uma pesquisa de biblioteca, né, era complicado, né? Aqueles livros cheios de poeira. Hoje em dia você coloca uma coisa no Google, o Google já lhe traz 500 informações. Sim. Aí, você faz o filtro, não faz, né? E aí o que acontece? O ano passado foi publicado, se não me engano, pelo Exame, né? Pela Exame, que... A jornalista fez até uma ressalva bem interessante. A geração de hoje, que o pessoal chama de geração Z, ela tem uma capacidade, inclusive, de conhecimento tecnológico e facilidade de aprendizado tecnológico tão grande que ela poderia, entre aspas, invadir a NASA, né? Mas não sabe usar um pacote Office. Não sabe usar um computador, né? E aí, lá na Microlins, a gente vê muito isso. Os pais chegam lá e dizem assim, não, meu filho é top de linha na informática. Tem um conhecimento absurdo. Conhece a Word? Não. Excel? Não sei o que é isso, né?
Então, assim, na cabeça dos pais até, a Informática é só informática se celular. resume ao Smartphone. smartphone, né? Então, agora recente, né? Você falou de contratação de mão de obra. É um grande desafio, né? Hoje, para mim, então, é absurdo. Eu estava conversando com uma franqueada Microlins ontem, e a gente falava sobre isso, né? E é uma dor que a gente tem, acho que é a nível nacional, pelo menos das Microlins, eu falo com exatidão, Sim. é uma dor nacional. Onde meu comercial eu precisei mudar. De novembro para cá eu estou mudando meu comercial praticamente de 2 em 2 meses, porque não está funcionando. Tá ouvindo, Alex? E aí, recentemente, a gente fez um recrutamento, né? Então, assim, eu consegui 15 currículos, entrei em contato com essas 15 pessoas, entre homens e mulheres. Dessas 15 pessoas, 4 foram até a entrevista, nenhum homem apareceu, só 4 mulheres. E aí vem a parte interessante. Mulheres que estavam entre 22 e 36 anos. Dessas 4 pessoas, nenhuma sabia informática. Uma delas, especificamente, não sabia nem ligar um computador. Caramba. É a nossa realidade, velho. É incrível. É. A gente acha que a gente está num processo de alta tecnologia, de alta acessibilidade às redes sociais, à internet, aos conhecimentos. Mas não é verdade. Tá? Não, mas vamos lá. Vamos pensar aqui. De certa forma, a gente tem um acesso muito mais fácil, como vocês estão um pouco antes. Né? Eu lembro do tempo que eu era professor de informática, eu dei aula de DOS. Eu fiz curso disso. A gente começava a fazer... O primeiro editor de texto era o Edit. Eu lembro. Entendeu? A gente usava o disquete, o comando format. Isso. Né? Então, eu venho dessa parte aqui. Né? Então, hoje eu uso... Quando você chega para alguém que pega o chat GPT, usa o chat GPT. Eu já fiz essa experiência de falar para alguém, digita aí no prompt do chat GPT tal coisa. A pessoa olha assim... O que é prompt? O que é prompt? O que é prompt? Então, é uma geração que está muito... com as coisas muito facilitadas. Eu falo do meu filho mais novo de 7 anos... agora ele sabe ler já, então eu obrigo ele a fazer. Mas ele pegava o controle da televisão de casa, apertava o botãozinho e falava aqui, YouTube. E ele não digitava. Aí eu peguei ele recentemente fazendo isso. Eu fiz, pô, você não tá mais na fase disso não. Vai lá, digite no YouTube, no acesso ao YouTube, ele acessava o YouTube, acessava o YouTube e pesquisava, vídeo de carro. Aí no YouTube aparecia vídeo de carro. Aí eu peguei ele esse dia fazendo isso. Eu falei, não, você já sabe como é, agora você vai digitar. Digite, porque você sabe ler e escrever. Não vai ficar só falando. Sim. Né? E o chat GPT também, né? Eu faço GPT, mas todos os aplicativos praticamente de IA, você pode ler. Né? Você não precisa digitar. Sim. E aí, imagina, eu já peguei também pessoas que mandam áudio, aí eu falo, digita. Aí a pessoa, quando digita, eu falo, eu acho que é pentecostal. Desculpa a religião agora. Eu sou pentecostal, tá, gente? Posso falar. Tá falando em línguas aqui comigo. Porque eu não consegui entender certas coisas. Porque é um troço, uns erros de português muito básico. E isso, quando chega no mercado de trabalho, e aí agora eu vou pegar um outro ponto aqui, de novo essa parte, chega com uma deficiência muito grande de conhecimento, mas com uma apropriação de direitos muito clara. Não, só tem direitos. Tem muito advogado de YouTube, né? Só Muito tem advogado de rede social aí, que exige isso e aquilo outro, mas na hora da prática, e aí? Acontece contigo? Acontece muito, muito, muito. Rapaz, eu contratei recentemente. A gente tem hoje assim uma série de situações dentro do mercado que são pra gente que é um pouco mais das antigas, né? É um choque de realidade muito grande. Então eu contratei recentemente uma pessoa que pelo currículo era a pessoa, né? O currículo da pessoa era lindo, né? A entrevista com essa pessoa linda, né? Mas a pessoa ela só tinha direito, né? Então, e além disso, né, ela tinha um grande problema de falta de inteligência emocional. Porque é um caos isso também. Ou seja, essa pessoa passou 45 dias lá na empresa e ela conseguiu brigar com todo mundo, inclusive comigo. Inclusive comigo. Então, assim, se enchem de direitos, né? Esquecem dos deveres, esquecem das normas. Sim. E isso faz com que você
tem a necessidade constante de estar buscando alguém melhor, né? Alguém que se encaixe. E aí você pega... Você não sabe hoje se você contrata uma pessoa de 18 anos ou se você contrata uma pessoa de 50. Pelo menos no meu ramo. Sim. Por quê? A pessoa de 50, ela vai saber fazer, mas ela não vai estar atualizada para fazer. Sim. A pessoa de 18 está atualizada para fazer, mas ela não sabe fazer. E ela não quer fazer no seu tempo, ela quer fazer no tempo dela. Uhum. Né? Então, tem um cara chamado Dado Schneider, eu acompanho ele nas redes sociais. Por aqui agora. Informação. Inclusive, ele já veio aqui em Itabuna, Ilhéus, muitas vezes, dar palestra no Seminário de Marketing do Interior, né, que era sempre realizado ali na UESC. E esse cara, ele estuda essa migração de geração, essas questões comportamentais, né? E ele fala o seguinte, que a geração Z lidando com a nossa geração hoje é um choque de realidade muito grande, porque as aspirações deles são completamente diferentes das nossas. Uhum. Então, hoje você tem uma galera aí que vai querer fazer o quê? Entra na sua empresa, trabalha 1 ano, pede para ser demitido. Né? Se você fizer o acordo lá, ele tem lá a parte do seguro-desemprego ou não, tá? Mas ele deve ter feito uma reserva e ele vai entrar num período sabático, né? Ou seja, eu vou ficar descansando durante 6 meses para depois fazer uma nova contratação, porque eu preciso descansar, porque eu estou muito cansado. Uhum. Né? Velho, eu cito um exemplo muito interessante sobre essa questão da dedicação, do comprometimento, do gostar do que está fazendo, né? Porque isso é essencial. Quando você entra numa empresa, você entra sabendo todas as condições, todas as normativas que você tem ali. E pelo menos isso é quase que geral. As pessoas vão dizer quanto é o seu salário, quanto é que você pode ganhar mais, como é que você vai fazer, como é que você deve fazer as coisas. Né? E dentro desse processo, dentro de um determinado período, geralmente quando acaba a experiência, né, existe uma migração de personagem profissional, né? De personagem profissional. Sim. E aí você começa a perceber que aquela pessoa, ela já não vai se dedicar mais como se dedicava antes, né? É como se fosse então, assim, estabilidade, exato, os né? direitos estão aí. Isso, né? Aí busca o direito, mas esquece do comprometimento. Quando eu trabalhei na Pênalti de Itajuípe, teve épocas, velho, de eu entrar na Pênalti 7 horas da manhã e sair 3 horas da manhã. Porque aquele trabalho tinha que ser realizado. Uhum. Eu já vivenciei situações dentro da Microlins que no meio de um contrato a pessoa vai embora porque já deu o horário dela. Uhum. No meio de uma reunião, de um treinamento, vai embora porque está no horário dela, vai para a hora do almoço, vai para a hora do lanche, alguma coisa assim. Então, assim, até onde a gente está... Refém, né? Refém. E aí essa franqueada que eu estava conversando ontem com ela falou assim, eu tenho uma pessoa aqui que eu tô doida para demitir, mas eu não posso demitir porque eu não tenho quem contratar. Eu vejo sempre isso. Né? Sabe que eu lido com o clube de negócio, eu sempre vejo isso. Né? Isso é uma dor hoje geral. E o Eduardo Schneider diz assim, a gente tem que achar um ponto de intersecção aí, porque a nossa geração ela não vai mudar. E a geração Z também não vai mudar. Então, a gente tem que achar um meio de caminho aqui para que os dois convivam, né? Que os dois convivam em harmonia. E esse é o grande problema. Eu vou pegar a vovó, mamãe e a gente. Os nossos avós, por ter uma experiência de vida maior, eles sempre, de certa forma, em alguns momentos, se comportaram como intermediador entre os atritos dos pais e das crianças. Porque não é só a questão da geração, é a experiência de vida que vai determinar se você vai ser uma pessoa pacificadora ou não. Sim. Né? Os mais jovens estão com sangue no olho, né? Eles têm na mente que a vida está toda pela frente, estão cheios de vigor, então sair daqui para ali ou para acolá é só eles querer. É só dizer tchau, virou as costas e dane-se. Direitos trabalhistas estão aí para isso, né? E diga-se de passagem, o direito trabalhista não é nosso. Sim. Né? Não é nosso. Tudo bem. A gente não está aqui para pautar sobre isso. Mas pegando a sua fala,
Essa geração Z, ela vai ser sempre, vai estar sempre nessa condição aqui da geração que vai querer que os mais velhos façam suas vontades. E não o contrário. Afinal de contas, ela cresceu não querendo mais, não mais usando, por exemplo, a cabeça para fazer uma fórmula de matemática, mas já passou pelo tempo de usar a calculadora. Não precisa mais digitar um texto, vai lá na IA e faz isso. Ela não precisa saber o Word e Excel, né? De certa forma, ainda vem com aquela conversa de que nós, como empregadores, somos obrigados a treinar eles, a ensinar eles, e treinar é uma coisa, ensinar é outra, porque o treinamento é aquilo que eu vou fazer quanto à minha produção. Conhecer a ferramenta tem que vir de lá. Você não vai contratar alguém para uma oficina mecânica e explicar do zero o que é uma chave Phillips, o que é uma chave Fenda, o que é uma chave Boca, o que é uma chave Allen. Ele tem que saber. Sim. Agora eu vou lhe dizer, aqui dentro a gente usa essa chave assim, assim, assim. As pessoas não sabem isso. Então essa geração Z, e aí é uma coisa que às vezes eu dou umas pontuadas lá no grupo sobre isso, né? Eu falo do grupo do clube, tá? O quanto tá difícil para nós empreendedores realmente conseguir alinhar a empresa com essa geração. E eu falo isso por experiência própria. E aí quando você fala, por exemplo, de setor comercial seu, de novembro para cá, você tem que fazer algumas mudanças. Né? Isso que, inclusive, é ruim para a empresa. Né? É ruim porque quando você compra, você tem que investir tempo de treinamento, você tem que investir material, fardamento, tudo. Adaptação, porque essa adaptação não é simplesmente chegar a pessoa chega sorrindo, a pessoa tranquila. Não, para nós empreendedores a gente fica, opa, mas tem fulano que não gosta dessa brincadeira, né? Tem Beltrano que já é mais aberto, então eu preciso... É um tempo de adaptabilidade, acertei a segunda palavra hoje. A primeira foi que eu não vou citar, a segunda agora é adaptabilidade. É um tempo que custa, e tempo e aí vai aquela frase, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E tá um dinheiro caro, velho. Tá caro, escasso cada vez mais. Né? E aí, esses dias, eu também compartilhei lá no grupo sobre a Amazon. Já falou recentemente que nos próximos, acho que 12 meses, terá diminuição de contratação por conta da inteligência artificial. Porque ela começou a substituir um monte de aplicações, um monte de serviços por robô. Inclusive a Microlins está nesse processo aí, tá? Sim. A Microlins está desenvolvendo a própria IA dela para fazer o atendimento comercial. Então... Ou seja, e aí, Salatiel, mas isso era algo que já era previsto. Mas será previsto ou se tornou necessário diante de uma geração que não quer entregar o que precisa ser entregue? Então, essa é uma questão muito interessante, velho, porque eu fiz acho que foi em 2023, eu acho que foi. Eu participei de uma mesa redonda lá na UESC falando sobre a economia 5.0, né? Sim. Onde o foco principal era IA. E dentro pode beber água de coco, água de coco, Léo do Coco aqui, ó, fica à vontade. Põe a brega refri aí, fica à vontade. Tá fazendo aqui a propaganda muito boa, inclusive. Tá? Sim, sim. E dentro desse processo, quando abriu a questão do tempo para pergunta, um dos alunos resolveu perguntar para mim se eu achava que com o advento da IA, seria reduzida a jornada de trabalho de 44 horas para muito menos, porque ele achava que 44 horas de trabalho semanal era um absurdo. É uma discussão ampla, né? E eu falei para ele assim, velho, eu acho que você não prestou muita atenção no que eu falei, mas vamos lá. Né? Aí eu perguntei o curso dele que ele estava fazendo. Uhum. E aí eu falei assim, olha, se você quer utilizar o tempo que você está gastando aqui na UESC, fazendo esse curso que você está fazendo, para realizar atividades operacionais, a IA vai realmente reduzir muito a sua carga horária de trabalho semanal, porque você não vai trabalhar. Uhum. A IA vai substituir você. Agora, se você quer utilizar esse conteúdo e tempo que você está gastando aqui na UESC para desenvolver atividades intelectuais, aí você vai trabalhar muito mais do que 44 horas. Sim. Porque a galera esquece o seguinte, a IA é um programa. Sim. É um programa que ele se alimenta de diversas fontes e baseado, inclusive, naquilo que você busca dentro da rede, da internet, né? E existem pessoas por trás. Com certeza. Né? E essas pessoas, elas estão ali para desenvolver um monte de coisa para que a IA funcione cada vez melhor. Uhum. Né? Então, se a gente pensar
Que a IA vai substituir? Vai, lógico que vai. Mas se eu for bom, não substitui. Sim, sim. Em 2019, eu dei uma palestra na Unime falando sobre as profissões que iriam, que na época era Unime, agora é Anhanguera, né? As profissões que iriam sair do mercado e das profissões que iriam crescer, né? As que crescem, elas estão aí se mantendo, né? Entre as 10 as 10 profissões que mais vão crescer, as 6 primeiras estão voltadas à tecnologia de informação. E as que iriam sair, por exemplo, aí tinha uma que era professor. Ah, professor vai sumir. Não vai sumir, vai sumir. Lógico que vai sumir, né? A gente não está falando aqui do ensino fundamental lá, da alfabetização, né? Nada disso. Mas na graduação e pós-graduação, vai sumir. Algumas aulas da Microlins hoje já são IA. Os professores são IA. Né? Sim. Então, e ele atende a necessidade disso. Mas se eu for um professor bom, né? E aí a gente vai ter que linkar o bom em termos de ser aula show e bom em conteúdo que consiga prender essa galera numa aula virtual. Ele tem que fazer tipo um palestrante, não seria uma aula, para que tenha atenção. Porque se você botar um professor de economia, por exemplo, para fazer uma videoaula 100% teórica online, o nível de acesso vai ser lá embaixo, né? Na pandemia, eu participei de um curso chamado Faça 6 em 7. Né? A ideia do curso é que você faça 6 dígitos em 7 dias. Era um curso gratuito para fazer a chamada para o curso pago. Né? Sim. E dentro do curso você sabe que você visualiza que não necessariamente é em 7 dias que você vai fazer os 6 dígitos, né, financeiros lá. Você tem todo um preparo por trás. Mas a partir do momento em que você lança seu serviço e seu produto, em uma semana, teoricamente, você vai fazer 6 dígitos. Né? E teve um depoimento que foi muito interessante, que reflete tudo isso que a gente está falando aqui agora. O cara fez R$400 mil em 3 dias. Desde o lançamento do produto dele até os 400 mil foram exatos 3 dias. Né? E o mediador perguntou, como é que você conseguiu fazer isso? Qual foi o produto ou serviço que você lançou? E ele falou o seguinte, eu montei uma videoaula ensinando a configurar um roteador. Aí o cara, um roteador? Mas é um roteador que é muito difícil de configurar? Ele disse, não. É um roteador que não tem manual? Não, tem manual, sim. É um roteador brasileiro, se não me engano era brasileiro. Ele é, sim, e o manual vem em 3 ou 4 línguas. E como é que você conseguiu ganhar R$400 mil vendendo essa videoaula? Ele disse, o pessoal não quer ler. Sim. O pessoal está com preguiça. Sim. Né? Então, é exatamente esse processo. Hoje, como o acesso às coisas é muito fácil, como a ideia do imediatismo é muito simples, né? Tem gente que acredita hoje que jogar no Tigrinho é investimento, pô. É sério. Eu vi uma matéria sobre isso, né? Eu lembrei agora da comissão lá do a CPI, né? Sim. Os influencers jogando e brincando com os senadores. É incrível isso no Brasil. Então você tem aí hoje pessoas que têm uma forte crença de que se eles estão fazendo ali, não é uma brincadeira, não é um jogo, não estão perdendo dinheiro, eles estão fazendo investimento, porque um dia eles vão ganhar. Né? E aí, nesse processo, a gente vai tendo essa deficiência de comportamento, assim, deficiência assim, na visão do empreendedor, tá? De comportamento, de comprometimento. E isso vem prejudicando seriamente o crescimento socioeconômico do país. A gente não está falando só de região. Né? A gente vê o principal campeonato, a nossa maior paixão esportiva é o futebol. A maioria dos times hoje, talvez 90% dos times brasileiros hoje, são patrocinados pelas bets, né? E tá lá o Tigrinho lá rodando, né? Quando você falou o negócio de futebol, que eu falei que eu não gosto, e realmente eu não gosto não tenho um time, não gosto de assistir nem nada. Domingo passado, um grupo reuniu para assistir o jogo do Flamengo lá em casa. Sabia que é flamenguista? Eu não sou flamenguista, não, mas o grupo tava lá, né? E eu falei o seguinte, velho, por que eu não gosto? Porque eu vejo uma mobilização social do brasileiro imensa por conta de um futebol que não traz nada para ninguém.
E aí, aí eu falei o seguinte, eu gostaria muito de ver toda essa comoção, toda essa mobilização social para analisar o que está sendo feito politicamente pelo Brasil, independente de gestão, tá? Sim. Independente de gestão. Sim. Que a gente entendesse quais são os nossos direitos, porque eu não quero ter direito só dentro da empresa enquanto funcionário, eu quero ter direito enquanto cidadão brasileiro. Né? Então, da gente pegar essa mobilização, essa discussão, porque quando chega na segunda-feira, por exemplo, ninguém fala mais nada a não ser o futebol. Verdade. Que fulano jogou mal, que fulano jogou bem, que o cara perdeu o gol. Por que não analisa, o deputado fez uma merda, porque isso aqui, o roubo tá X... Eu tô aqui em papo contigo, né? E pra você ter ideia, eu tô em papo contigo, eu tô também aqui pegando algumas informações, né? Desse papo e tal. Mas ao mesmo tempo que eu tô captando informações pra gente bater esse papo, eu também tô aqui olhando, me atualizando das coisas. Hoje, que data é hoje? Hoje é 4 de julho. Acabou de sair aqui. Moraes suspende decreto do governo e decisão do Congresso em relação ao IOF. Né? Acabou de sair também aqui, foi preso o suspeito do golpe milionário do sistema Pix. Né? Ontem, câmera alega sigilo de passageiros de Lava Jato. Diversas informações. Hoje, inclusive, já peguei aqui também que ontem invadiram a sede do Banco Itaú contra o capitalismo. Cara, o mundo tá girando, notícia o tempo todo, informação o tempo todo, e as pessoas estão ali, muitas vezes, sim, voltadas. Alienadas pelo futebol, pela religião. Eu falo isso porque eu sou cristão, sou religioso, né, eu tenho a minha religião clara, sou palmeirense, né, claramente hoje a gente ganha do quem, que eu não sei mais, do Chelsea, né, como eu sou palmeirense, entendeu? Mas eu preciso entender que eu preciso estar antenado com tudo. E isso também define o tipo de pessoa que você vai ser, do empreendedor, do colaborador, do pai, do filho, do religioso, do não religioso. Se você não estiver antenado com as informações que tecem ao seu redor, político ou não, você fica trancado em um mundinho, achando que está tudo muito bem. Sim. E aí quando um empreendedor chama e te diz, ei, a coisa não tá bem, bora criar meta, que é uma coisa que muitas pessoas não gostam, né? Vamos criar meta? Não, pra que meta? Minha meta é chegar a tal horário e sair a tal horário. É exatamente isso aí. Tem sido difícil. Mas volto falando agora sobre meta, quais são as principais metas de Hélio como empreendedor, para Microlins, para HDF? Não, HDF não, HDF. Desculpa, com a HDF. A HDF, na verdade, ela é consultoria e assessoria, né? Sim. Já vem trabalhando nesse processo há muito tempo. Nunca fez propaganda. Esse ano, até o final do ano ou início do ano que vem, ela vai começar a aparecer um pouquinho mais. Tá? A gente existe um planejamento para fazer algumas divulgações. Mas esse ano ela deu um passo muito legal. Né? A HDF ela comprou uma franquia de contabilidade. Legal. Que é a CF Contabilidade. Então, hoje, a gente tem a CF HDF Contabilidade. Repete o nome? HDF. CF HDF. CF HDF. Que é, como eu lhe falei, né? Eu virei realmente contador tem 2 anos. Aliás, eu virei bacharel em contabilidade tem 2 anos. Contador com registro no CRC e tudo, foi o ano passado. E aí o que acontece? A gente hoje vai buscar a captação de clientes novos para a HDF, não só no contexto contábil, mas também no contexto tributário e assessoria financeira, como a gente sempre trabalhou. Né? Então, o planejamento para a HDF hoje é focar um pouquinho mais na parte da CF Contabilidade, que abrange diversos serviços, não só os tradicionais da contabilidade, mas como algumas outras coisas extras, que a gente pode fazer, por exemplo, uma análise de balanço, a gente pode fazer uma análise de investimento, a gente pode fazer venda de certificado. Então, tem até mesmo a gestão financeira de sua empresa eu consigo fazer, né? Tanto pela CF HDF quanto pela própria HDF. Em relação a Microlins, estava nos planos do início do ano a gente buscar uma nova praça para abrir uma outra Microlins em alguma cidade circunvizinha aqui. Sim. Mas eu dei um stand-by nesse processo porque o número de matrículas caiu bastante, né? Não só por conta do mercado, mas também por conta do meu operacional. Minha parte comercial não está desenvolvendo bem ainda, mas tem que voltar a desenvolver. Sim.
E hoje a Microlins, ela teve um processo evolutivo muito grande. A franquia Microlins, o nome Microlins hoje tem 34 anos de mercado, né? E a gente está aí pelo 5º ano consecutivo sendo eleita como a melhor franquia de educação profissional pela Associação Brasileira de Franquias. E, se não me engano, há 3 anos a gente é eleito como a melhor franquia de educação profissional pela pequenas empresas e grandes negócios. Legal. Né? E ela começou com um curso de informática dentro da sala do Eu já cara. fui chamado para ser professor de informática da minha coisa aqui, Nelson. É show de bola. Só que na época eu dava aula na Futura, eu dava aula de manhã e de tarde, eu disse, não, por que eu estudar cá? Ela começou na sala de aula do Carlos, na sala de casa do Carlos Semenzato, que foi o fundador da marca Microlins, de microcomputador, Lins da cidade Lins, Sim. né? E virou franquia. Nesse processo, a gente saiu só de um curso de informática para um portfólio atual de aproximadamente 60 cursos profissionalizantes. Massa. Aí tem mais preparatório para OAB, preparatório para Enem e preparatório para curso de nível médio. Eu acredito que agora em julho, até a segunda quinzena de julho, a gente já comece a ofertar o técnico em administração e o técnico em corretor de imóveis. A autorização já foi dada, a gente está só esperando ser liberado no sistema para a gente poder vender. Perfeito. 7 graduações, que é a Faculdade Microlins. Bacharelado em Ciências Contábeis, bacharelados em Administração e bacharelado em Sistema de Informação. Os 3 com 4 anos de duração. Licenciatura em Pedagogia e mais 3 tecnólogos, que são tecnólogo em RH, tecnólogo em Marketing, 2 anos cada um desses, e tecnólogo em Análise de Sistema de Dados, que são 2 anos e meio. E mais aproximadamente 45 pós-graduações nas áreas de Gestão, de Tecnologia e Informação e de Educação. Ou seja, de uma empresa que era apenas um curso de informática, Isso. com 60, hoje 65. 60 profissionalizantes, mais ou menos. Que legal, que E bacana. o inglês, eu tô retomando o inglês agora, da Microlins também. Né? Que legal, que massa. Então, hoje a gente não é uma escola Microlins, a gente é um centro educacional Microlins. Perfeito. E aí a gente só precisa de aluno, né? Venham pra gente aí. Curso com tecnologia de ponta. Aqui, por exemplo, aqui na região, a única, e eu vou pegar um pouquinho, fazer até um pouquinho de propaganda aqui para Microlins e Itabuna, ou Ilhéus também, né? Mas até onde eu sei, as únicas da região que oferta o pacote Office 2021 e o Windows 11 é a Microlins. Então, tanto de Ilhéus quanto de Itabuna. Então. Que legal. Bacana. E é de extrema importância, tá? Sim. É aquilo que a gente falou antes. As pessoas que querem hoje acessar o mercado de trabalho precisam desses cursos. Com certeza. Eu acho que o básico é antigamente tinha no currículo, né? A pessoa tinha orgulho de colocar lá, né? Pelo menos o curso básico de informática, tinha lá o Windows, o pacote Office e internet. Isso. Né? Aí tinha um básico em inglês. Isso. Pelo menos sabia o que... Para não chegar lá e ficar falando the book on the table. Isso. Sabiam falar pelo menos um bom dia, um good morning, um good afternoon. Né? Sabia falar alguma coisa. E era importante. E depois veio manutenção de computadores, também que é extremamente importante. Mas... A gente está lançando agora o curso de Inteligência Artificial. Já está disponível para venda, inclusive. Bom. Foi lançado segunda quinzena de junho. Como a gente entrou de férias, né? A gente vai retomar agora, então já está disponível aí para quem tiver interesse. O curso de Inteligência Artificial com a gente lá. Perfeito. Agora me fala um pouco sobre o Clube de Negócio. Quem é o Clube de Negócio? Como é que você conheceu? Clube de Negócio. Eu fui apresentado por Marta, lá da farmácia do Salobrinho. Eu não lembro o nome da farmácia. Marta Paz. Marta Paz, isso. Farmácia da hora. Exato. Eu estava no aniversário da irmã dela, né? Que a gente se conhece já há muito tempo. E a gente veio para papo de empreendedor, né? Uhum. Fazendo as queixas, comentando como é que estavam as coisas. Ela falou assim, Alinho, vou lhe apresentar no clube. Você quer? Tem interesse? Eu tenho. Então, sim. E aí a gente começou a conversar. Ela colocou você em contato comigo, né? A gente começou a desenvolver a conversa até que fechou essa associação aí. E vou ser muito sincero para você, foi uma coisa muito boa que aconteceu, tá? Porque eu, como eu tinha focado muito na Microlins, eu estava deixando de aparecer, né? Uhum. Ou seja, eu entrava na Microlins 8 horas da manhã, saía 8 da noite, então aquilo ali me prendia. E eu comecei a perder aquilo que é essencial para o empreendedor, que é o networking, né? Perfeito. E esse processo do Clube de Negócios fez reavivar
Essa ideia de que... Porque antigamente eu estava em tudo quanto era canto para as pessoas me verem, né? E me conhecerem. E eu tinha deixado um pouco de fazer isso e agora eu estou voltando por conta do Clube de Negócios. E ainda nesse pouco espaço de tempo, acho que são 2 ou 3 meses, né, que eu estou com você aqui, já me renderam 3 contratos, né? Essa função do processo do network. Então, para quem estiver ouvindo a gente aí, super indico que vocês ingressem nessa comunidade, né? Numa associação, é uma comunidade. É uma comunidade, eu chamo de um ecossistema, né? Porque isso não só fortalece o empresariado, né? Com troca de informações, com troca de ideias, com experiências, como também fortalece o networking, né? E tem aquele ditadozinho, quem não é visto não é lembrado, Não é né? lembrado. O podcast que a gente está gravando é um benefício do clube, né? Sim. Faz parte de gerar essa visibilidade. Que é um benefício que, assim, vou puxar aqui essa onda pra gente e nenhum outro clube tem. Né? Eu não vi nada parecido, né? E na vez que a gente teve o encontro, eu até parabenizei você, porque é uma ideia muito boa. Sim. Essa ideia de você unir, fazer laço com os empresários aqui da região é muito boa, porque isso realmente a gente precisa. E agora em julho vai chegar uma novidade lá. Top de linha. Tem aquela que você falou do cashback, né? Do cashback, né? Sim. Porque já tá sendo trabalhado mas vai chegar uma outra aí. Opa, show de bola. Vai chegar uma outra aí que vai mexer com a saúde. Top de linha. Né? Não só dos empreendedores, mas dos seus colaboradores também. Muito bom. Né? Quanto mais benefício, melhor. Com certeza. Professor, obrigado. Tem algo que você queira acrescentar? Né? Só agradecer a oportunidade e me colocar à disposição de quem quiser entrar em contato. A Microlins em Itabuna está lá no centro, perto da Catedral. Né? Sim. A HDF ela funciona também no mesmo prédio da Microlins. Né? E quem quiser entrar em contato, sintam-se à vontade aí. Tá? Rede social tá aqui, Microlins Itabuna. Isso, Microlins Itabuna. Tá no Instagram e no Face. Sim. A HDF não tem rede social. Ela tem o Face, mas não é movimentado há 500 anos. Mas eu achei. Né? Achou? Tem lá. Tem nada. Não tem nada, não. Mas eu achei aqui. Aqui no Microlins tem o telefone de contato, né? Sim, sim. No perfil, se quiser anotar aí, vou dizer um aqui, que é o 73988663512. Isso. Né? Esse é o da nossa recepção. Isso. Tem um outro que é o 88663522. Esse é do nosso comercial. Microlins Itabuna, HDF, consultoria, assessoria e agora a parte contábil. E a parte contábil também agora. Né? Professor, obrigado. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Tamo junto. Que Deus abençoe sua empresa, seus negócios. Amém. A mesma coisa eu falo para você. Amém. Que Deus abençoe vocês também, que chegaram nesse papo aqui incrível. Um papo de empreendedor para empreendedor, onde a gente conhece, desabafa, fala e gera conhecimento também para aquele que entende. Eu sempre digo uma coisa nos papos, que é o seguinte: se alguma parte desse papo não é aquilo que você... Não, ele falou do empreendedor, isso... porque ele falou de colaborador. Cara, fica tranquilo. A gente está falando das nossas experiências de vida. Vamos bater um papo também, porque eu também quero conhecer as suas experiências de vida, né? Não é só as nossas. A vida é feita de experiência. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Até.